Luca Bassani, uma última coisa, eu quero que você seja, por favor, bem sintético, porque eu vou girar esse assunto aqui na mesa. Os nossos solertes e atentos debatedores me lembraram o seguinte. Olha a notícia, Luca, eu quero que você comente rapidamente que eu vou girar com eles aqui. 9 países da América Latina, já está em sites, pediram uma reunião de emergência da Organização dos Estados Americanos, OEA, nesta segunda-feira, dia 29, após o Conselho Nacional Eleitoral declarar o presidente Nicolás Maduro vencedor da eleição presidencial da Venezuela. Esse conselho é presidido por Elvis Amoroso, aliado de Maduro. No documento, publicado em conjunto por, atenção, Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai, o Brasil não consta desta relação. Os países manifestaram profunda preocupação com o desenvolvimento das eleições presidenciais na Venezuela e exigem uma revisão completa dos resultados em presença de observadores eleitorais independentes, que assegurem o respeito à vontade do povo venezuelano que participou de forma massiva e pacífica. Em primeiro lugar, 9 países tomaram uma posição. Primeiro, não é uma posição em cima do muro. Estranho que o Brasil continue em cima do muro e não tenha tomado essa posição. Esse tema vai agora orientar o debate aqui na mesa. Eu quero começar por você. Bom, Capês, observando os países que você listou, muitos deles são governados por presidentes de direita, mas inevitavelmente são países democráticos. A gente não pode falar que a Argentina não é democrática, ou o Uruguai não é democrático, ou a Costa Rica. São países que figuram em uma boa posição dentro dos índices da democracia, principalmente no nosso continente. Então a gente vê que é uma decisão, parece que foi tomada de forma pragmática, ainda à espera de mais países que possam assinar conjuntamente esse documento ou embarcar nesse mesmo pedido para que sejam revistos os resultados publicados na Venezuela. A grande expectativa é que os líderes regionais, aí incluo o Brasil, Colômbia e o México, países dos mais populosos e com maior PIB, que são governados por governos de esquerda, mas são 3 países democráticos e que também têm um importante lugar à mesa, possam se manifestar e também cobrar uma posição da Venezuela, dizer que da maneira como foi, há muitas incógnitas, há muitas questões sendo levantadas, há muitos indícios de fraude e para a segurança regional, a estabilidade regional e até mesmo pelos quase 30 milhões de venezuelanos que estão perdidos nessa ditadura há mais de 10 anos, eles possam ter uma resposta e esse papel é fundamental. Nós temos vários outros países no âmbito europeu atuando quando há indícios de fraude em outras eleições dentro da Europa, ou dentro da Ásia, ou até mesmo dentro da África, aos líderes regionais. Esse é o momento para que os nossos líderes regionais, que incluem o Brasil, também tomem uma posição mais clara no pedido para que resultados sejam apresentados de maneira limpa, em pelo menos uma semana, em pelo menos 10 dias, estabelecendo um prazo, estabelecendo alguns critérios para que isso seja, de fato, analisado e reconhecido a posteriori. Da maneira como é que está, em cima do muro, parece um pouco suspeito e acredito que o Brasil, a Colômbia, o México, outros países governados pela esquerda democrática, eles precisam ter uma nova posição caso queiram que os sua própria população não conteste essa letargia em tomar uma decisão. Bom, muito obrigado, Lucas. Nós vamos continuar acompanhando aqui. Eu quero ver agora os debatedores. Davi Andrade, é cedo para o Brasil tomar uma posição como a dos 9 países? Ou, se essa mureta continuar indefinidamente, o Maduro senta na cadeira e ninguém arranca ele de lá? O Capês, o Brasil é o país mais influente aqui da América Latina, do seu ponto de vista econômico, político. Teria que se pronunciar. Não tem essa de ficar em cima do muro. Vai demorar, não vai demorar. Aliás, o assessor especial lá do presidente, né, Celso Amorim, né, assessor para assuntos internacionais, sei lá, o título é esse, está lá dizendo que não, correu tudo bem, aqui não teve nenhum incidente. É claro que não teve nenhum incidente, gente. Tem milícia lá fiscalizando urna, tem pressão da polícia do Maduro em cima de eleitores. É claro que não haveria incidente no momento da votação. A fraude não se deu aí. A fraude se deu antes, né, no impedimento aos opositores de concorrerem, e a fraude se deu depois, certamente, da contagem dos votos. No momento da votação, é claro que não houve nada, está tudo certo. O Brasil não vai se pronunciar, vai ficar em cima do muro até
vê a quantas anos. E deveria se pronunciar. Os fardados lá. Deveria se pronunciar. O Brasil tem a obrigação de se pronunciar e se mostrar desalinhado com essa ditadura. Se é um país que se diz democrático, né? Se é um país cujo líder se diz o maior democrata do mundo, ele deveria dizer agora que é contra Maduro, que é contra a ditadura de Maduro na Venezuela e que quer sim reapurar os votos dessa eleição fraudada, claramente fraudada, gente. Muito bem. Davi Andrade exige imediatamente uma reparação e uma manifestação. Ana Beatriz Rich, e você? Cabeça, eu estava quase interrompendo o Davi, porque eu tenho uma opinião bastante diferente da dele nesse sentido. As nossas premissas são as mesmas. O Brasil, ele exerce um protagonismo na América Latina e é exatamente por esse motivo que é prematuro, sim, sair acusando e declarando que houve uma fraude. Os indícios estão todos aí. Se vocês ouviram a minha fala anterior, vocês sabem que eu também acho isso. Agora, como um chefe de Estado ou como um governo, sair acusando sem ter as provas necessárias, e vamos lá, as eleições foram há 12, 15 horas, é preciso primeiro entender exatamente o que aconteceu, para aí sim se manifestar de maneira contundente no sentido correto. Você sair por aí fazendo acusações que são gravíssimas, sem ter o necessário esclarecimento do que aconteceu exatamente, porque, vamos lá, a gente está aqui, o próprio Davi coloca, não, a fraude se deu antes, mas nós estamos falando aqui nesse momento de contagem de votos. O que aconteceu antes, todo mundo já sabe. A forma que isso vai ser combatido é que ainda é incerta. Agora, o nosso ponto é, houve fraude na contagem? Houve fraude na apuração desses votos? E é por esse motivo que o Brasil ainda não se manifestou, porque isso não está claro. Bom, mas Bia, vou ter que insistir um pouco com você. Se existe uma situação suspeita anterior de candidatos como a Maria Corina Machado, favorita para a eleição, que foram impugnados em situações extremamente duvidosas, e se a oposição está contestando veementemente, não é razoável que os países, pelo menos aqui da América do Sul, da América Latina, tomem a posição e dizendo até para o Maduro, seja mais transparente, então prove, vamos ter que ir até a Organização dos Estados Americanos para você provar que não houve fraude. Não seria pelo menos razoável do que dizer, olha, vê aí o que vocês fazem, aí o que der a gente fala. Mas aí, Capês, vamos lá. Então, teria sido razoável que esses países tivessem se insurgido antes das eleições. Talvez fazendo com que as eleições fossem adiadas para que houvesse um processo eleitoral mais justo, que as candidaturas pudessem ser feitas, que as pessoas conseguissem regularizar os seus títulos. Tudo isso não aconteceu. Então, agora a gente tem essa situação que é específica com relação à contagem de votos e à apuração. E isso precisa ser esclarecido. Você já afirmar que houve uma fraude, eu acho sim prematuro para um governo, porque o governo não é que nem nós aqui na posição de comentaristas que podem exprimir a sua opinião. O governo, ele representa toda uma nação, ele tem relações diplomáticas, ele não pode sair por aí acusando porque ele não gostou do resultado. Ele tem sim que esperar, ouvir o seu enviado, entender o que aconteceu, para aí sim se manifestar de maneira contundente. Muito bem, então eu vou ver agora a Raquel Galinatti. Raquel, no comunicado que esses 9 países dirigem a Organização dos Estados Americanos, eles pedem uma revisão completa da contagem de votos, acompanhada por observadores eleitorais independentes. Então, se existe uma situação suspeita aqui no nosso quintal, e o Brasil sendo a principal liderança da América Latina, a segunda ou primeira maior economia do hemisfério sul, a maior economia da América Latina, não deveria o Brasil também tomar alguma posição em vez de ficar na expectativa, quase que escondido debaixo da mesa, esperando ver o que vai acontecer? Eles pediram revisão completa. Ou será que o Brasil deve continuar assim com mais prudência, como pede Ana Beatriz Rich? Nós utilizamos uma palavra muito, quando a gente fala em processo penal, da cegueira deliberada. É uma cegueira deliberada quando a gente vê a continuidade através do Nicolás Maduro, do governo implementado de um narcoestado na Venezuela por Chávez. Nós tivemos o narcotraficante Marklet, que foi preso em 2010 e lá no seu interrogatório ele delatou
mais de 40 generais que recebiam pagamento do crime, da facção criminosa. Ele também mostrou e deixou claro, através de documentos assinados, funcionários do alto escalão da Venezuela também recebendo dinheiro de um narco-estado, emaranhado no narco-estado. Também tivemos Nicolás Maduro, seus sobrinhos, 2 sobrinhos presos no Haiti em 2015 por tráfico de mais de 800 quilos de cocaína e ali na cadeia, condenados por 18 anos de cadeia. Então a gente está vendo toda a comunidade global assistindo um narco-estado perpetrar e se proliferar. Quando a gente fala em facção criminosa, quando a gente fala em tráfico de drogas, a gente sabe que a maior rentabilidade mundial justamente é o tráfico de drogas, que só é possível através de narco-estados. Nós temos exemplos, por exemplo, México, Venezuela e outros da América Latina. Se quedar silente, continuar com essa cegueira deliberada, é a conivência com o narco-estado. Muito bem. Leandro Ferreira, essa teoria da cegueira deliberada é aquele do quem assistiu Roque Santeiro, a novela em meados dos anos 80 e 85, tinha o senhorzinho Malta que dizia: não quero saber, não me conte, o que vai acontecer, não sei, que mexia os seus chocalhos. É a teoria também da avestruz, do buraco da avestruz, que ela enfia a cabeça no buraco e não quer saber o que está acontecendo. Leandro Ferreira, eu já sei o que você vai responder, mas é minha obrigação perguntar: o Brasil está agindo assim? Será que você sabe, Capês? Não sei, você está assim... Eu estou deduzindo. Há indícios de que você vai dizer que não, mas você pode sempre me surpreender, porque o seu conhecimento enciclopédico o impede muitas vezes de falar algumas coisas. Olha, eu acho o seguinte, se pegar... O Luca foi feliz ali em organizar esses países que fizeram esse pedido na OEA, né, dentro de uma cesta que é a cesta de países governados por governos de direita, alguns bem polêmicos, como o do Milei, né, que sai fazendo verborragia pelo Twitter, acha que vai ganhar a eleição em outro país pelo Twitter, né, enquanto que outros com alguns problemas internos para explicar. Esse rapaz aí, Lacalle Pou, no Uruguai, por exemplo, teria que se preocupar mais com as eleições no seu próprio país, que ocorrem esse ano, né? E acho que já antevendo que a população vai rechaçar o seu governo, ele já está procurando alguma coisa aí para arvorar problemas. Eu até acho que a OEA é o fórum correto para discutir o tema das eleições na Venezuela, né? Tem o Acordo de Barbados, mas a OEA é um fórum composto por países latino-americanos que tem condições de expressar uma opinião baseada na cultura política da região, né? Levando em conta a geopolítica da região e não apenas os interesses dos Estados Unidos e do mundo desenvolvido, né? Então, eu acredito que a OEA seja o fórum correto. Mas esses países se anteciparam, deveriam ter esperado, nem as atas foram lançadas ainda, e o Brasil corretamente aguarda. O que o Celso Amorim foi fazer lá ontem e hoje também é conversar com as pessoas depois do anúncio das eleições, tanto com as pessoas do governo quanto da oposição. O resultado saiu ontem à noite, o Celso Amorim deve estar lá ainda conversando com essas pessoas, apurando as informações. Não é assim que a gente vai ganhar, né, no grito eleição em outro país, ou que vai achar que deve mobilizar tropas a partir de já para exercer a força do Brasil em outro país. Não é dessa forma que o Brasil organiza a sua diplomacia historicamente. E quando eu digo historicamente, não estou falando de Lula, estou falando da diplomacia brasileira como um todo, né? E acho que acerta o presidente Lula, acerta o Celso Amorim, acerta o Itamaraty de aguardar, botar a bola no chão, né? E depois fazer uma manifestação. Esse jogo não é aquele jogo que você chuta a bola para o mato. Não é jogo de campeonato para o Brasil. É um jogo em que o Brasil tem que torcer para que a democracia saia vencedora
e não chutar tudo pro alto. Ih, rapaz. Como o Javier Milei. Ih, rapaz. Enquanto você falava, o Davi balançava a cabeça. Será que vai começar a ter atrito aqui logo numa segunda-feira, gente? Acho que não, sabe por quê? Davi, fala, Davi. Nós mineiros não somos atritos. Nós mineiros, nós comemos um mingau pela beirada. Mas era isso que eu ia dizer, ô, Davi. Eu tava aqui esperando que ele viesse mansinho. Ô, Leandro, eu vou discordar de você, um pouco da Ana também, num ponto. Primeiro, a manifestação, estou vendo aqui no noticiário, a manifestação dos países latino-americanos em relação à EA não é para romper de imediato. Aí já, inclusive, já tomou posse, né? Ele foi lá e já pegou o troféu. Ele foi lá e já pegou o troféu. O mandato dele começa em janeiro, mandato de mais 6 anos. Então, terminaria em tese em 2030, o que seriam 31 anos. Eu acho que nem... Olha, o Mao Tse-tung, que matou 80 milhões de chineses, entrou em 49 e morreu, só saiu morto em 76. Então, são 27 anos. O Maduro vai passar Mao Tse-tung. Não vai. E o Stalin foi de 24, morreu em 53, mais ou menos. Então, também não chegou a 30 anos. O nosso Maduro vai bater todos os recordes ditatoriais. Eu acho que isso talvez, né? o Luís XIV, o rei Sol da França, tenha ficado mais, que ele começou com 5 anos e foi até a morte. Mas vocês são muito pessimistas. Vamos ouvir primeiro o Davi Andrade e depois a Ana Beatriz já disse que quer falar também. Eu quero um pouco mais de atrito aqui, tá muita concordância aqui. Aqui é debate. Aqui é linha de frente, não é linha de lado. Vai você. Ô, Capês, só para... O que os governos desses novos países estão pedindo ao EA? Revisão completa dos resultados com a presença de observadores eleitorais independentes. Qual o problema do Brasil aderir a uma manifestação dele? Já tinha observador. Porque ainda não tem resultado, né? Davi. Teve um avião que não deixaram... Que ata? Não tem a ata. Você acha que vai ter alguma ata? Você acha que eles vão divulgar? Mas tinha um prazo, tinha um prazo. Ô, Davi, tinha um prazo. Isso é uma ditadura. Ô, Davi, eu vou falar pra você acha que eles vão liberar? Olha aqui que beleza, ó. Nós falamos que ganhamos, mas não ganhamos, não. Davi, eu vou falar uma coisa pra você. É o seguinte, essa manifestação aí que você tá lendo, ela estava escrita antes da eleição fechar as urnas ontem. Esses caras iam questionar de qualquer jeito. E você mal não educados, acha legítima questionar? mal educados. Não acha legítimo eles iam questionar. Isso aí estava escrito antes da eleição acabar. Então a Venezuela vive uma democracia plena, vicejante. O Maduro é um presidente legitimamente eleito. Luca Bassani. Vai levantar essa bola. Luca Bassani, só quero o seguinte. Luca Bassani, eu acredito que nesse momento o professor Leandro Ferreira encontrou a solução que o mundo inteiro procura. Eu gostaria que você fizesse um comentário rápido. O mundo inteiro pergunta: basta ele redigir a ata da eleição e mostrar. Ele mesmo faz a ata e mostra. Luca Bassani, quer dizer que uma ata resolveria tudo? Não resolve, eu até acredito, concordo com o Leandro que esse comunicado já deveria estar previamente escrito, mas a gente não pode esquecer que a democracia não se vive no dia da eleição, ela se vive todos os dias na cidadania de um povo e o direito desse povo de expressar sua satisfação ou insatisfação perante o governo, dos jornais poderem criticar ou elogiar o governo e dos tribunais poderem julgar de forma independente quaisquer pessoas que apareçam perante a sua corte. É algo que a gente não tem na Venezuela há muitos anos e que levam esses países a já contestar qualquer resultado eleitoral antes mesmo dele surgir. Afinal, a gente está falando de um país que faz parte do seleto grupo de ditaduras que nós temos pelo mundo. Na América Latina, elas foram diminuindo ainda bem ao longo dos anos. São poucas ainda que restaram, mas de fato não podemos acreditar que esses resultados ou essas atas que Maduro certamente produzirá agora serão 100% confiáveis. O importante é o processo de recontagem. Acho que, além das atas em si estarem à disposição tanto da candidatura Maduro quanto da candidatura da oposição, é necessário que essa recontagem ela seja feita com observadores imparciais, ou seja, todos aqueles que pertencem a vários partidos possam acompanhar esse processo e não sejam cerceados desse direito, assim como foi ontem em várias regiões da Venezuela, onde essas atas, onde esses boletins de urna não ficaram à disposição
da oposição para que fossem conferidos. Isso acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece em vários países. Não estou dizendo que nenhum desses países é perfeito em seu sistema, mas com certeza são muito melhores que a Venezuela, que desde o começo da década passada tem se mostrado muito semelhante àquilo que vemos ontem, onde as pessoas não têm direito de chegar às urnas ter certeza que seus votos serão contados. Muitas delas comparecem, depositam os seus votos, mas muitas sabem que eles serão desconsiderados ou serão contados da maneira como eles não gostariam que fosse, a exemplo de tantas e tantas evidências que foram apresentadas ontem. É preciso ter calma e isso ser analisado de maneira complexa e completa por todo o país. Afinal, a Venezuela é um país de quase 15 milhões de eleitores, precisa ter exatamente essa noção matemática até para mostrar que a oposição de fato ganhou. É um processo que vai demorar muito tempo, apesar das fortes evidências que foi novamente uma fraude. Luca Bassani, uma resposta rápida agora, sim ou não? O Leandro Ferreira está curioso. Pergunta se você já foi à Venezuela. Sim ou não? Dos 112 países, foi um país que eu ainda não fui, mas muito quero bem. muito conhecer então, a Venezuela. Vamos então deixar claro que ele foi até Kiev durante a guerra, mas não teve coragem de pisar na Venezuela. É isso que eu queria saber. Eu sabia que ele não tinha ido para a Venezuela, porque lá, pelo visto, está mais perigoso que entrar em Kiev ou como eu que fui perto da faixa de Gaza.